Imagina que você criou uma inteligência artificial que muda a vida de muita gente. É claro que vai ter gente que critica o seu produto, afinal, nem Jesus agradou a todos, não é mesmo? Mas se alguém sabotasse o seu sistema e agora, ao invés de ajudar os outros, você esteja sendo acusado de atentar contra a humanidade. Me ajuda aí, né? Achou estranho? Então seja bem-vindo. Estamos no ano de 2030. A inteligência artificial, conhecida como Hope, já se tornou essencial para diversos propósitos da sociedade humana, desde a medicina, finanças, transportes e até mesmo nos elementos mais simples do dia a dia. A maior parte das pessoas acham que a tecnologia é uma revolução, mas ainda existem aqueles que se preocupam com a velocidade em que o sistema avança na vida das pessoas. As suas preocupações são certas e eu vou te falar o porquê. Já que depois de um ataque hacker nos servidores principais da Hope, uma tragédia nunca antes vista está para acontecer no Japão. Esse é o cientista responsável pela tecnologia Hope. Ele enfrenta alguns problemas com o governo que não quer apoiar o uso da inteligência artificial. O nome dele é Kozuki Kiryu, e esse outro aí é o cunhado dele, Satoshi Nishimura. Ele traz um documento do governo que, como disse, não quer apoiar a pesquisa do cientista. Depois de receber essa notícia, Kiryu e Satoshi se encontram com a sua esposa e sua filha, Kokoro. Logo, percebemos que a mulher está nas últimas por causa de um câncer. Kiryu acredita que a única coisa que ele seria capaz de fazer para salvar ela no momento seria o projeto dele chamado Hope, que não por acaso significa esperança em inglês, né? Porém, os dois são seguidores da lei e decidem usar a inteligência artificial somente se recebessem a autorização legal do seu governo. A família tira uma foto naquele dia da praia, sem saber que poderia ser a última, porque alguns dias depois a situação da mulher se agravava ao ponto de ser fatal. Nos últimos suspiros dela, ela diz que espera que algum dia a tecnologia que o seu marido desenvolveu traga muita alegria para o mundo. O funeral foi muito triste, porque ela poderia ter sido salva se a autorização tivesse sido dada para ela, mas eles só conseguiram a autorização um ano depois. Como sempre, o governo lascando todo mundo. Não muito tempo depois, em 2024, a tecnologia passa a ser utilizada em quase todo o setor da economia, e não é para menos. Graças a essa tecnologia, curas e tratamentos para diversas doenças foram encontradas e em poucos anos, a Hope já era considerada uma revolução mundial. Seu cunhado se tornou o presidente da empresa, porque depois de realizar o desejo da esposa, Kiryu decidiu se mudar do Japão e foi com a filha para Singapura, que é um lugar muito bonito, meu Deus. Enquanto ele tenta ter uma vida mais isolada com ela, sua tecnologia e seus usos se desenvolvem muito rápido, tanto que em 2027 é desenvolvida uma pulseira que consegue medir todas as condições do corpo humano, e as pessoas não precisam ir mais pro médico. A própria pulseira consegue avisar se você tiver algum problema rapidamente. Apesar de ser um serviço excelente para a população, muita gente ainda critica porque a tecnologia tirou o emprego de milhares de pessoas. Mesmo assim, a tecnologia avança, porque os seus benefícios são tantos que ela se torna cada vez mais indispensável, fazendo parte totalmente da vida dos cidadãos japoneses. Em 2030, Kiryu e Kokoro ainda vivem na beira da praia em Singapura. Kokoro sente muita falta da mãe e gostaria muito de retornar para o Japão para reviver as suas memórias. Certo dia, eles recebem uma mensagem de Satoshi. Ele diz que o primeiro-ministro do Japão está querendo premiar Kiryu pelas conquistas da sua invenção. Aproveitando a oportunidade, Kiryu decide realizar o desejo da filha e os dois voltam para o Japão. Depois de chegarem no país, os dois pegam um carro em direção à empresa Hope e na entrada se encontram com um grupo de manifestantes que estão protestando contra a tecnologia dele. Ao entrar no prédio, eles são recebidos por Satoshi. Kiryu é reconhecido pelos funcionários e recebe muitos aplausos. Ele e a filha seguem Satoshi em uma caminhada pela empresa. Os dois vão até a sala de servidores onde o coração de Hope fica. Como a vida e a saúde de milhares de pessoas estão sendo diretamente analisadas por essa máquina, esse lugar conta com uma segurança muito sofisticada. Dois drones vão até eles para defender a máquina, mas reconhecem Kokoro e seu pai por meio de sensores faciais. Depois da caminhada, eles se encontram com a imprensa, onde Kiryu é recebido e solicitado para contar mais detalhes sobre a sua criação. Mas seu discurso é interrompido quando um grupo de manifestantes consegue invadir o local e Kiryu é protegido pelos seguranças. Após isso daí, eles se encontram com um policial chamado Sakuraba. Sakuraba, nome feio da desgraça. Esse policial sempre ficou de olho em Satoshi para que ele autorizasse o departamento de polícia a utilizar a Hope. Assim, eles podem ter acesso a dados pessoais dos usuários e usar eles para resolver crimes. Só que, como isso seria uma violação de privacidade, Satoshi sempre recusou esse pedido e agora acabou de recusar novamente. O grupo então segue para a saída do prédio, mas no caminho se encontram com um jornalista que é claramente contra o uso de IAs. Ele entrega um cartão de visitas para Kiryu, dizendo que ele deseja ter
uma entrevista com ele. Kiryu e Kokoro conseguem finalmente entrar no carro para ir embora. Porém, nesse momento a jovem percebe que perdeu a única foto que tinha com a sua mãe. Ela corre de volta pro prédio acompanhada de alguns funcionários para procurar a foto, e Kiryu segue para a convenção para receber o seu prêmio. Kokoro vai com os funcionários até a sala do servidor procurar pela foto, e enquanto isso, em vários hospitais pelo Japão, o sistema da Hope começa a apresentar defeito. Esses bugs causaram diversos problemas e muitos pacientes perderam a vida. Isso coloca a equipe médica em alerta vermelho, tentando desesperadamente entender o que estava acontecendo sem poder fazer nada. Enquanto isso, a primeira-ministra está em uma sala se preparando para discursar na premiação, quando ela desmaiou do nada. Ela usa um marca-passo que está integrado aos sistemas da Hope, e os erros afetaram os batimentos cardíacos dela. Eu tô falecendo! Eles tentam resgatar a mulher, levando ela às pressas para um hospital. Porém, isso é impossível, porque o sistema GPS também depende da Hope e foi paralisado. Esse erro no GPS também causam diversos acidentes pela cidade, principalmente com os carros autônomos. Os erros do sistema vão se espalhando até que a sala do servidor entra em modo de emergência e todos percebem que algo realmente está errado. Satoshi se une a um grupo de engenheiros na sala de controle para tentar entender o que está acontecendo com a Hope, mas no desespero eles acabam deixando Kokoro sozinha. Isso é um erro fatal, já que em poucos minutos o sistema de segurança da Hope ativa e ela isola todas as salas do servidor, prendendo Kokoro lá dentro. Kiryu tá no trânsito sem saber o que tá acontecendo, descobrindo por meio de um jornal de emergência passando na tela do seu carro. Suas preocupações só aumentam quando ele entra em contato com o irmão e descobre que Kokoro tá trancada sozinha. A situação da jovem piora ainda mais quando o sistema ativa os resfriadores da sala, que vai congelar a temperaturas abaixo de zero para prevenir incêndios durante a emergência. Eles precisam tirar ela de lá antes que a vida da menina seja ceifada por uma hipotermia. Assim, os programadores que trabalham na Hope começam a buscar por umas soluções e, enquanto investigam, eles percebem que houve um login estranho em um servidor protegido. Aquela atividade suspeita teria sido a responsável pelos erros. Eles conseguem localizar de onde o hacker fez a sua invasão e enviaram drones com câmeras para a localização. Enquanto isso, Kiryu tá preocupado e sem poder fazer nada porque tá preso no trânsito por causa do caos gerado pela falha do seu próprio GPS. Ele abre a sua bolsa e encontra um tablet que tá mandando o vírus para os servidores da Hope. Logo depois, a polícia chega no local, seguindo as coordenadas fornecidas por Satoshi, e prendem ele por ser o hacker. Kiryu tenta se justificar, mas ele não tem como provar isso por estar com aquele tablet. Para sua sorte, um carro desgovernado provoca um acidente próximo a eles, distraindo os policiais. Assim, Kiryu consegue aproveitar a situação para fugir. Todo momento foi fotografado pelo jornalista que se encontrou com ele mais cedo naquele dia. Kiryu se torna um fugitivo e a polícia dá a Sakuraba a missão de encontrar ele usando a Hope. Eles usam a IA para observar todas as câmeras do país em tempo real e assim encontrar Kiryu por meio de reconhecimento facial. Estranhamente, eles estão violando a privacidade dos outros. A polícia enviou Godo e Asano para ajudar a equipe na perseguição. Quando Godo chega na sala de controle, ele fica bastante desconfortável pela forma que eles estão usando a IA. Mesmo assim, a tecnologia ainda é eficaz, porque em poucas horas eles encontram Kiryu e passam a acompanhar ele em tempo real. Por conta da sua experiência, Kiryu imagina que ele está sendo observado pela IA e tenta se esconder pelos esgotos. De lá, ele entra em contato com Satoshi e conta o que está acontecendo, mas a equipe de Sakuraba está monitorando a ligação e escuta toda a conversa. Na chamada, Kiryu diz ter programado a Hope para ajudar pessoas, garantindo o bem-estar humano como prioridade. Porém, alguém deve ter modificado os códigos secretamente ao longo de todos esses anos. O vírus aplicado pelo tablet foi parte de uma ação planejada para gerar aqueles resultados inesperados. Ele diz que é uma questão de tempo para a IA passar a decidir quem merece ou não viver por meio de conclusões sem sentidos causadas pela falha na sua programação modificada. A IA poderia até decidir que ninguém deve viver, e isso coloca o país inteiro em risco. E não é que ele estava certo. Em algum lugar do Japão, um bebê foi deixado em um balanço controlado pela IA. Dentro dos sistemas, a IA calcula as despesas que aquela criança teria com as doenças ao longo da vida e faz dela um ser humano inadequado para viver. Então, a pobre criança é jogada das escadas. No telefone, ele diz que a única forma de parar esse atentado é instalando um novo programa que sobreponha o código maligno. Porém, o tempo que ele gastou na conversa foi suficiente para que ele seja localizado por uma equipe especial da polícia que entrou no esgoto para procurar por ele. Kiryu sai correndo dali, mas antes ele destrói o tablet para não ser mais encontrado.
encontrado. Isso acaba funcionando e Sakuraba perde os seus rastros por um momento. Godo e Asano aproveitam a situação para sair da sala por um instante para conversar. Godo diz que pela ligação ele tá convencido de que Kiryu é realmente inocente e tá tentando ajudar, descobrindo que Asano concorda com ele. Os dois conversam sobre isso e chegam à conclusão de que Kiryu provavelmente está indo para Sendai, onde fica localizado um segundo data center da Hope. Enquanto isso, na sede da empresa, um grupo de funcionários está tentando libertar Kokoro das salas dos servidores, mas eles não conseguem. A garotinha é deixada próxima ao coração com frio e com medo. Seu pai, correndo contra o tempo para salvar a própria filha, se esconde dentro de um caminhão, que seria transportado para uma balsa até Sendai. Goda e Asano, que estavam tentando chegar até ele, por coincidência, estão a bordo da mesma embarcação. No caminho, Kiryu havia roubado um computador de alguém e ele usou o equipamento para programar alguma coisa, mas o seu uso do dispositivo alerta a polícia, que entra em contato com os dois que estão no mesmo barco. Ele ordena que Goda e Asano vasculhem todos os cantos para encontrar o Kiryu. Os agentes acabam encontrando ele e Kiryu tenta fugir, mas ele acaba sendo cercado no topo do barco. Goda tenta avisar Kiryu que eles estão do lado dele, porém, antes que ele pudesse responder, um sniper dentro de um helicóptero atira em sua direção. Felizmente, ele erra o disparo. Achando que os policiais só estavam tentando distrair ele para ele ser baleado, no desespero, Kiryu se joga do barco com um colete salva-vidas e usa a escuridão da noite para despistar os policiais. Seu plano não dá tão certo quanto ele imagina, já que ele perdeu a consciência quando saltou na água. Kiryu acorda dentro de um barco de um pescador no porto de Sengai. Kiryu foi resgatado pelo homem que encontrou ele boiando. O pescador reconheceu ele e o agradece por ter desenvolvido a Hope, porque graças àquela tecnologia a vida da esposa dele foi salva. Em gratidão a isso, ele deixa Kiryu escapar sem chamar a polícia. Porém, além de todos os problemas, os manifestantes contra a utilização da Hope se multiplicaram depois do incidente, principalmente as pessoas que perderam parentes com a falha. Esses protestos agora são numerosos e ocorrem por todo o país. Nos noticiários, os jornalistas informam que Kiryu foi considerado um terrorista. Enquanto isso, ele continua a caminho de Sendai, indo até uma universidade abandonada. Foi lá que ele criou a Hope. Lá ele se encontra com Satoshi. Kiryu sabia que a conversa no telefone seria grampeada pelos policiais. Por isso eles tinham um código secreto que fez Satoshi parar naquele ponto de encontro. Goda e Asano também conseguiram decifrar o código e também conseguem ir até a universidade. Lá, Kiryu e Satoshi começam a desenvolver um programa que seria capaz de interromper a destruição que seria causada por Hope. Nesse ponto, o computador já tinha escaneado todas as pessoas cadastradas no seu sistema e seu código segue para um caminho de decisões que iria resultar no fim da vida de todos eles. Em apenas 6 horas, o programa irá concluir a sua análise e dar início ao processo de eliminação dos alvos. Os engenheiros que estão na sede da empresa conseguem perceber o que o programa está planejando e começam a ligar para suas famílias pedindo que se afastem de todos os equipamentos relacionados a Hope. Enquanto estão desenvolvendo o programa para reverter a situação, Kiryu percebe que o computador não foi hackeado e que o vírus foi manualmente implantado no coração da Hope. Ele começa a analisar os dados do coração nos últimos meses e nota diversas atividades suspeitas. Ele acessa o sistema de câmera da sala dos servidores e fica chocado ao descobrir que o responsável por isso... Calma, eu já vou te falar quem era o responsável por isso. Mas antes, por favor, deixa o seu like e se inscreve aí, que isso daqui dá trabalho pra fazer, meu querido. É legal, eu gosto também, você gosta de assistir, mas né, deixa o like aí e se inscreve também, ô vacilão. Agora eu vou te falar quem é. O responsável por tudo isso era o seu cunhado, Satoshi. Foi ele quem colocou o vírus no sistema, mas quando ele é confrontado por Kiryu, Satoshi nega as acusações, dizendo que ele estava apenas fazendo as checagens de rotina. A conversa dos dois é interrompida pelos policiais, que invadem seu esconderijo e atiram na direção de Kiryu. Satoshi entra na frente e é atingido. Nos seus últimos suspiros, ele implora para que o cunhado salve as pessoas do apocalipse que se aproxima. Kiryu mais uma vez consegue dar fuga nos policiais dentro do prédio, mas acaba sendo seguido por alguns deles quando foge de carro. Em um dos carros que o persegue estão Goda e Asano, mas durante a fuga, Kiryu acaba batendo o carro, que cai para fora da pista e explode. Os policiais checam o local procurando pelo corpo, mas não o encontram. Sakuraba, acreditando que ele deu fuga de novo, ativa o sistema da IA mais uma vez, junto com as câmeras de seguranças para Kiryu. Depois de alguns minutos, ele o encontra, enviando uma equipe pro local, porém eles descobrem que não era Kiryu. Olha a jogada, que doideira. Se prepara aí que esse aqui é bala. Enquanto ele estava na universidade, Kiryu aproveitou para acessar o sistema da Hope, já que estava sendo usado pelos policiais, e altera alguns
alguns valores para fazer ele parar de funcionar. Isso dá espaço suficiente para que Kiryu consiga voltar para a sede da Hope, onde ele se encontra com o engenheiro-chefe. Junto, eles correm contando os segundos para tentar impedir o massacre que está para acontecer em 2 horas. Sakuraba e seus homens descobrem que ele está no prédio e fecham o cerco. Kiryu então acusa Sakuraba de ser quem instalou o vírus no sistema para obter vantagens. Para isso, ele mostra em um telão o vídeo de Satoshi supostamente sabotando o sistema. Porém, na realidade, Sakuraba estava do lado de fora com o dispositivo que colocou o vírus, tentando incriminar Satoshi pelo seu crime. Mesmo assim, após a revelação, os policiais continuam do seu lado, apontando as armas para eles. Sakuraba então diz que o Japão precisa de um sistema bem poderoso para dominar o mundo, e com essa IA, ele tem tudo o que precisa, ou pelo menos é o que ele acha. Enquanto ele está admitindo seus crimes e revelando seus planos, Kiryu havia deixado um drone de vigilância sobrevoando o grupo. Esse drone estava conectado à rede, transmitindo a verdade ao vivo para todo o mundo. Depois da verdade ser revelada, Goda e Asano chegam no local e prendem Sakuraba. Eles correm para reverter o problema e instalam um novo programa. E dessa vez eles contaram com a ajudinha especial de Kokoro, que tá bem ali dentro do coração da Hope. A nova configuração fez com que Hope revisse suas memórias do passado, relembrando o seu verdadeiro propósito. Isso permite que o sistema faça uma varredura e correção dos códigos maliciosos inseridos por Sakuraba. O computador então reinicia o seu status normal, abrindo as portas e liberando Kokoro. O pai então corre até ela e a abraça, feliz por ter conseguido solucionar o problema a tempo de salvar todo mundo. Bom, nem todo mundo, né? Esse foi o recap do filme de 2020 chamado AI Amok. Mas calma, eu ainda tenho uma coisa muito importante pra falar pra você. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu lembro que eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida, e cerca de uma semana depois eu decidi aprender a editar para criar esse canal aqui que você viu o vídeo agora. Minha edição não era das melhores, mas funcionou, como você pode ver. Eu trabalhava na praia colocando guarda-sol para as pessoas, e uns 3 meses depois eu tinha recebido meu primeiro salário do YouTube. Foi exatamente R$2.476,05. Minha vida mudou nesse momento, e aí você se pergunta, tá, mas o que isso tem a ver comigo, Henrique? Há algum tempo atrás, nós fizemos uma enquete lá na comunidade e o maior interesse de vocês foi em edição de vídeo. Então eu e toda a nossa equipe decidimos juntar todo o nosso conhecimento e decidimos te ajudar. Muitos nos elogiam diariamente e isso é fruto de um trabalho bem feito em equipe. Vamos te ensinar a edição de vídeo do absoluto zero até você conseguir viver de edição de vídeo, ganhar uma boa grana e trabalhar do lugar que você quiser. Você vai aprender mesmo que você seja um completo iniciante e, te falar a real, você pode ter resultados muito rápidos, assim como eu tive. Se você ficou interessado, entra na lista de espera que vai estar disponível aí no primeiro comentário fixado. E assiste esse vídeo aqui também que tá muito massa. Te vejo lá!